No episódio de hoje nós vamos conversar com Paris, da empresa AP Smart, que faz um serviço de síndico profissional para condomínios de alto padrão residencial. Então fica ligado e vem comigo! Estamos no ar com mais um episódio aqui do CedoCast, que é o podcast da Cedo Seguros, onde nós recebemos empresários dos mais diversos setores para conversar um pouco sobre esse desafio que é empreender aqui no Brasil. Hoje, em especial, estou com o Paris, da empresa AP Smart, que é uma empresa de gestão de condomínios. Ele vai contar um pouco sobre essa experiência, como que é gerenciar condomínio aí. Acredito que tem muita conversa ali para ter, para quem já participou de reuniões de condomínio. Então, você vai ver aqui como que é gerenciar pessoas aqui. Paris, obrigado por ter aceito o convite aqui. Prazer imenso estar aqui para bater esse papo. Gosto muito de falar sobre condomínios, né? Senão não estaria nessa área, obviamente. Mas acho que vai ser legal. Todo mundo que mora em prédio já participou de reuniões. Então, tem várias histórias ali, né? Paris, conta aqui, você começou a AP Smart é um mercado meio novo, né? Que hoje já consolidou, né? Mas quando que começou essa história do síndico profissional? Olha, o mercado de sindicatura profissional, eu diria que deve ter em torno de uns 15 anos, né? Ele é relativamente novo. Relativamente novo, é um mercado que ele não tem uma regulamentação. E isso ainda não tem? Não, ainda não tem. E traz para a gente uma série de desafios, porque você tem novos entrantes cada vez mais, pessoas que se aventuram, né, nessa área, e como não existe uma qualificação, uma regulamentação, não vou dizer que qualquer um entra, mas é uma área muito aberta. Talvez qualquer um entre, mas nem todo mundo fica. Nem todo mundo fica, isso é fato. Né? Então, mas é um mercado crescente expansão. Recentemente eu fiz uma busca, né, no número de CNPJs de condomínio que a gente tem na cidade de São Paulo, e isso gira a mais de 40 mil CNPJs, e as construtoras estão lançando empreendimentos a cada dia. Então, eu vi, acho que ano passado, se eu não me engano, em São Paulo, no município de São Paulo, passou o número de prédios de casas, né? O que esse estudo ele revela, ele mostra o seguinte, né, o número de metros quadrados de residências convencionais, ele é menor do que o número de metros quadrados. Tem muitas unidades ali. Exatamente. Então, ou seja, tem mais gente morando em prédio do que em casa. Exatamente. Né? No município de São Paulo. No município de São Paulo, ou seja, o teu mercado é grande e vasto ali, né? E tem muita gente boa hoje no mercado, né? Muita gente que se dedicou realmente, se especializou. De novo, né? Por não ser uma profissão regulamentada, a gente tem diferentes participantes nesse mercado. Backgrounds diferentes. Tal, né? É muito comum a gente encontrar engenheiros, advogados, administradores, financistas. Então, é um campo vasto. E a sindicatura ela acaba acolhendo esses diferentes profissionais, porque é um ambiente também muito profícuo. Né? A gente consegue transitar em diferentes áreas. Eu sempre costumo dizer o seguinte, ser síndico é muito fácil. Você tem ali, considerando um prédio de média complexidade, de 12 a 18, 20 contratos que você tem que gerenciar. Então, a parte técnica de gerenciamento de contratos, ela não é um grande desafio. Mas o principal desafio que a gente encontra no nosso dia a dia, e no meu caso especificamente, que a gente trabalha muito mais com condomínios residenciais, é o ajuste de expectativas entre os moradores. As pessoas, né? São a gestão de pessoas, né? Imagina, esse é o grande desafio, né? E a gente estava comentando, né, que hoje tem saído condomínios muito super elaborados, né, que demandam um acompanhamento, uma gestão realmente profissional. Não dá para ser mais aquele síndico que antes era um morador, né? Então você precisa profissionalizar porque são clubes, né, com demandas diferentes. Você estava até comentando que são tecnologias novas que precisam ter um acompanhamento diferenciado, né, também. Né? Eu acho até que é muito mais até pela exigência do público, né? Se você observar os últimos lançamentos, os últimos anos, as construtoras têm focado muito mais em empreendimentos de baixa metragem, mas com uma quantidade de serviços agregados muito grande. Então, é uma mudança que vem acontecendo em grandes cidades, não só em São Paulo. E se você observar, as pessoas que ocupam esses espaços são pessoas que também já quebram um paradigma de que ter residência era aquela coisa segura, né? A gente investia, ainda hoje acontece, né? A gente investe muito em imóveis, mas a gente observa que essa nova geração, ela
muito mais ligada a Airbnb, a Uber, a uma série de serviços, a residência tem tido também essa conotação. De perfil, assim. E essas são pessoas extremamente exigentes no que se refere à prestação de serviço, a respostas. E aí a sindicatura convencional, né, e todo respeito aos síndicos convencionais anteriores, né, mas geralmente... Acompanham essa evolução. E era sempre aquela pessoa que tinha um pouco mais de tempo, que ficava aposentado, né? E hoje em dia esse público ele ainda existe, a maior parte ainda desses 40... Porque são condomínios também mais antigos, né? Mais tradicionais, que não tem grandes coisas a serem geridas ali. Mas eu diria que dos novos, recentemente eu tive num congresso que trata sobre o assunto, quase a totalidade dos novos empreendimentos já saem, né, com síndicos profissionais iniciando a operação. De largada, né? Ou seja, virou um conceito, né? Já ter, né? Isso já vem sair do lançamento hoje. Exatamente. Né? E da onde, como que você começou a entrar nesse mercado? Por que você ingressou nele, assim? Olha, é uma trajetória interessante, porque assim, mês que vem a gente completa 9 anos. A minha formação original, né, inicialmente, eu era no mercado de saúde e eu trabalhava numa empresa de saúde e cuidava da operação na América Latina. Então, nós tínhamos 5 escritórios na América Latina e eu viajava muito. Era algo que uma vez, cada semana, né, uma vez por semana, ou melhor, eram 5 escritórios, eu passava uma semana em cada um desses escritórios na América Latina como um todo. Então, essas viagens, elas no começo é maravilhoso. É super legal, né? Vou viajar bacana. Bastante, passa 2 meses e fala, meu, que vida louca. Né? Todo mundo fala disso. Exatamente. E aí, eu cansado já de tantas viagens, eu optei por dar um tempo na carreira. E eu sempre tive a sorte de trabalhar em empresas muito conceituadas. Na época, eu trabalhava em uma das principais empresas do meu segmento e optei, então, por dar uma pausa. Repensado ali na trajetória. E tinha pensado ali num período sabático que não durou 2 meses, assim, porque daí a gente começa a ficar ansioso. Começa a ter ideia também. E eu sempre fui síndico dos empreendimentos onde eu era proprietário, mas convencional, ali, tá. Síndico convencional. E aí, então, quando eu dei essa pausa, eu até pensei em voltar, mas, puxa, eu saí da melhor empresa do mercado e aí quando eu fui voltar para o meu mercado não fazia sentido, porque eu ia continuar fazendo as mesmas coisas em uma outra empresa, né? E então acabei me enfurnando naquela época eu era síndico do meu empreendimento onde eu morava, acabei me enfurnando dentro da administração do condomínio. Era um condomínio também em implantação e achei que aquilo poderia ser uma experiência interessante. Da prática ali. Fiz um plano de negócios, vi que a coisa dava e nesses 9 anos tem dado certo. E era bem o começo, né? Você falou que são 15 anos que existe, você está 9, mais, né? Isso aí. Então ainda tinha muito... Um plano ainda bastante vasto aí, né? Para coletar. E aí, nesse período, obviamente, fui me especializando, fazendo cursos diferentes no mercado. O mercado também é bastante... generoso, né, em quantidade de cursos sobre isso, então é bem interessante. Mas voltei para a faculdade, fiz direito, recentemente me formei e acho que quando você se propõe a fazer alguma coisa, você tem que ter, além da vontade, conhecimento técnico para que aquilo... aprofundar ali, né? Exatamente, não tem jeito, né? Exatamente. Agora, precisaria, né, ter uma capacitação ali, né? Pensando hoje com toda essa demanda e ainda mais que os prédios novos já de cara saem com o síndico, é uma oportunidade ali, né? Trabalhar nessa formação, né? Dessa carreira, assim, né? Porque seria importante. Eu acredito que sim. E acredito que é questão de tempo para que isso aconteça. Alguém precisa pegar e liderar isso, assim. Né? Eu já até tinha acompanhado algum tempo atrás uma iniciativa de um vereador que realmente agora não me lembro o nome, mas já é nesse sentido de criar uma certa regulamentação e acho que é super conveniente. Para profissionalizar, né? Você ter uma formação, porque você falou recente que tirou a AB, né? Então você tem que ter ali uma regulamentação de quem pode exercer a profissão, conhecimento mínimo, né? No nosso caso tem a SUSEP, né? Então os engenheiros, administradores, enfim, você regulamentar e você profissionaliza ali, né?
E é interessante porque, assim, as pessoas às vezes se aventuram com essa questão da sindicatura, mas nem sempre têm noção da responsabilidade que isso é. O síndico, ele, né, definido ali pelo Código Civil, ele é o responsável civil, criminal, ambiental, tem toda uma responsabilidade envolvida ali, em última instância, no CPF da pessoa. Eu tenho a minha empresa que o CNPJ da minha empresa que é a síndica que responde, mas eu respondo pelo CNPJ. Né? Então, em última instância, acaba sendo isso. E o que às vezes a gente observa é que algumas pessoas entram no mercado sem ter a dimensão da responsabilidade. Que é grande, né? É grande. E se você ainda não segue a gente, por favor, se inscreva no nosso canal Seducast, sempre conversando aqui com empresários de diversos setores ali, e clica no sininho para você ficar atento aos próximos episódios. Paris, eu já participei de conselhos ali, né? E, cara, inclusive um que você faz a gestão de um prédio, né? Que dor de cabeça, não? Putz, cara, lidar com o ser humano acho que reunião de condomínio, eu acho que é a pior reunião que eu já participei, cara. Porque, assim, não só tem pontos de vista diferentes, mas até às vezes as pessoas com dificuldade de se expressar, se colocar, já vira uma coisa agressiva, né? Isso a gente falando de um condomínio até com um padrão legal, né? Mas você deve ter passado por muita coisa. Acho que você devia agora buscar uma formação de psicólogo também, viu? Porque acho que, como você disse, o problema maior são as pessoas, não é nem a estrutura, né? Essa acho que é um dos grandes desafios também, né? Sem dúvida. Existe uma diferença muito grande entre condomínios residenciais e condomínios comerciais. Né? A gente estava até tratando disso anteriormente. No nosso caso, a gente, por uma questão de mercado, de oportunidades, a gente acabou se especializando em condomínios residenciais e condomínios em implantações. Implantação, que é diferente de um condomínio já implantado. Aí você é nomeado pela construtora? Como hoje, é feito esse processo? Hoje não mais. A maioria, e acho que isso através já de uma evolução que vem acontecendo no mercado. Mas as construtoras, elas sempre colocam lá na convenção condominial que é prerrogativa da construtora a indicação do primeiro síndico e da primeira administradora. Só que isso sempre foi visto de uma maneira muito impositiva. Sim. Né? Então, e eu já participei de várias implantações nesse formato, e as pessoas confundem muito, porque elas acham que existe um viés. Você já está vindo da construtora. Você está vindo indicado da construtora. E aí tem um monte de coisa para reclamar com a construtora. Exatamente. O cara, o síndico da construtora. Foi indicado pela construtora. Hoje em dia, o que as principais construtoras do mercado fazem é fazer uma reunião pré-assembleia de instalação, né, que seria o ato formal de instalação de um condomínio. Algumas semanas antes, as principais construtoras têm feito reuniões anteriores, convidam todos os futuros proprietários a participarem e levam ali 3, 4 alternativas diferentes para que as pessoas votem. Ainda assim, os condôminos que escolhem. Tá. Ainda assim, é uma escolha um tanto quanto delicada, porque você vai ter ali 10 minutos para se apresentar. E nem poucos devem participar também dessa? Ou está tendo Até que não. Nessa pré? Porque na assembleia inicial, ok, né? Mas nessa pré também está tendo? Participam bastante. Eu acho talvez que começa vão caindo. Mais, vai diminuindo. Vai diminuindo. Começa todo mundo interessado, querendo participar, depois... Exato. Legal. Desse jeito já, quem decidiu foram os condôminos. E ajuda muito a pessoa que é escolhida. Né? Você vai lá vender, né, a sua empresa, o seu serviço, né? Tem muitos colegas com né, uma alta capacidade de altíssima performance hoje no mercado. Então, são pessoas que estão muito bem capacitadas. Então, quando você é escolhido, você já parte de uma prerrogativa de que, puxa, você não foi imposto. Né? Houve ali minimamente uma série melhor para todo mundo. Melhor para todo mundo. E aí, já de cara, já sai ali, já começando o trabalho. Ali, exato. E, geralmente é um contrato de 1 ano, 2? Qual que é o formato? Depende do que diz ali a convenção, depende do que diz a primeira assembleia. O que eu aconselho é que sempre a gente faça esse primeiro ano, os primeiros 12 meses, né, com um mandato inicial, depois revalide esse trabalho que vem sendo executado. E as convenções, elas normalmente seguem o Código Civil e que normalmente falam que a gestão de um corpo diretivo, né, síndico, conselho,
ele tem até 2 anos de duração. Para você seguir ali todo o corpo ali, né? O que acontece, eu não sei se você se recorda da sua época, né? Mas o tempo em condomínio, isso para mim foi muito frustrante no começo. Porque eu sempre trabalhei em empresas comerciais, a velocidade com que as coisas acontecem é grande. E quando você quer colocar esse ritmo em questões condominiais, putz, é frustrante. É outro ritmo. É outro ritmo. Porque tudo depende de uma validação, tudo depende de... Quando é a próxima reunião. Quando é a próxima reunião... O convencimento ali, né, dos principais grupos. E é muito fácil você identificar nos condomínios aquelas pessoas que são formadoras de opinião. Então, essas pessoas que a gente precisa estar ali em constante contato. Ali, né? Porque são elas que efetivamente tem interesse fazem que a informação permeie ali entre os grupos. E eu costumo dizer que a assembleia boa é a assembleia que dura no máximo 1 hora, 1h30, porque depois fica chato realmente. Passar disso já... A gente perde a condução e aí começam os conflitos e normalmente eu procuro ir para uma assembleia quando os assuntos já estão resolvidos. Né? Então, ali é para deliberar, né? Só para votar. E para isso, assim, né, os formadores de opinião a gente precisa conhecer a opinião deles, ouvir. Então é um trabalho muito mais de ajustes de expectativas do que um trabalho efetivamente técnico, como eu comentei com você. Como que está a tecnologia no sentido das assembleias? Porque uma dificuldade que eu lembro era muito isso, assim, dependendo do que a gente queria fazer, tinha que ter 2/3, né, ou 3/4, não lembro a proporção, mas era sempre uma proporção que era praticamente impossível, né, para deliberar alguma coisa importante para o condomínio. E eu vi recentemente uma empresa, talvez estava fazendo uma tecnologia para votar, até com blockchain e tal, para que a votação fosse online. Seria uma mão na roda, né? Por questões assim, importantes, né? Ainda tem essa questão de estar presente para... Não mais, né? Em 2022, se não me falha a memória, por causa da pandemia, a gente... Isso aí ajudou, né? Demais. Então hoje o voto já está saindo... A gente consegue fazer assembleias remotas. Por Zoom, online e tal. Mas ainda eu preciso da presença da pessoa, né? Mesmo que seja, ou melhor, não a presença no mesmo local. Ele precisa estar online, ele precisa estar online. Ele precisa estar online. Para ele votar, ele tem que estar online naquele horário. Ele não pode votar a qualquer hora. Não. Mas acho que seria o próximo passo, né? Você eu acho que sim. ali vamos votar tais itens para o condomínio, vocês têm até sexta-feira, até dia tal para votar. Existem alguns assuntos, né, que talvez até valha o risco de você... Porque qual que é o prejuízo disso? Se a forma de uma assembleia não é seguida, alguém que se sinta prejudicado pode questionar a forma como aquilo foi feito. Né? Então, expor, né, o que vai ser votado, também prós e contras. A lei ela é muito clara em dizer o seguinte, olha, as assembleias elas podem ter continuidade, mas para as pessoas votarem elas têm que estar presentes. Então, a gente vai tratar de um determinado assunto, a gente abre uma assembleia remota, todos os presentes naquele momento votam naquela assembleia, e se precisar de quórum, a gente já fala um pouquinho disso, mas se precisar de quórum, a gente pode, na mesma assembleia, convocar uma assembleia para daqui X dias, e aí eu volto a tratar sobre esse assunto naquela outra assembleia. As pessoas que votaram nessa primeira assembleia podem mudar o seu voto, mas se já votaram, não necessariamente precisam participar novamente. E aí, então, eu consegui um pouco mais de flexibilidade na aprovação dos assuntos. Essas aprovações, esses quórums, eles estão todos definidos no Código Civil. Então, o nosso Código Civil ele nem é tão mais novo assim, né? Ele é de 2002, mas trouxe já um avanço muito significativo perto das leis que eu tinha anteriormente que tratavam sobre condomínios. Mas ainda assim é uma questão que engessada. Ainda eu acho que tem bastante a caminhar. A gente evoluiu muito, principalmente pela questão, né, da pandemia, onde todo mundo ficou ajudou, em casa. Assim, nesses pontos burocráticos e processos no nosso mercado também. Agilizou muito, assim, isso foi bom, né? Teve um avanço ali. As crises, a gente avança muita coisa. Né? Exato. Acho que trouxe isso de bom. E nesse mercado eu acho que foi essencial. Hoje a gente consegue, sim, tomar decisões mais rápidas, porque existe essa facilidade. Né? Mas ainda assim existe a necessidade da presença da pessoa naquele ato. Isso ainda não foi... Tem que estar mesmo que online, né? Tem que estar mesmo que online. Acho que e é importante também para você saber o que está sendo colocado ali, né? Porque assim, coisas simples, um sim ou não ele resolve.
Mas dependendo de algo mais grandioso ou algo impactante dentro do condomínio, é importante estar entendendo tudo, qualquer proposta, né? Então, talvez a ideia de estar presente ali, né? E é onde saem as principais discussões e, na maioria das vezes, elas são muito ricas, essas discussões, né? É que a gente sempre acaba lembrando ali os conflitos, dos conflitos, né? Mas, e outra coisa que eu sempre digo também, né, para minha equipe a gente tem contato com pessoas que são muito mais cordatas do que o contrário, né? Mas sempre tem ali alguma pessoa, né, antagonista a uma determinada ideia que é bom, ok, é bom né, ter ok. também, né? Mas algumas pessoas que às vezes são um pouquinho mais críticas em relação a um determinado ponto de vista, mais incisivas, e é ali que geram um pouco o conflito. Mas ir para uma assembleia com os assuntos já de conhecimento de todo mundo É o ideal. é essencial. Aí é comunicação, essencial. né? A comunicação pode rolar sempre, não só na assembleia, né? Eu acho que isso é importante ter também. Comunicação é um negócio super interessante, porque assim, é uma das principais reclamações que nós tínhamos internamente. Então, um dos indicadores internos que eu tenho de qualidade do meu time é o número de comunicados que a gente envia, né? Semanalmente, mensalmente. E essa sempre foi uma reclamação constante. Puxa, vocês não se comunicam, eu não sei o que acontece. O que está rolando? Eu costumo dizer, a primeira vez que eu fui síndico porque eu não sabia o que acontecia no meu condomínio, sabe? Sempre conto essa história. E aí eu trouxe essa dor, né, para dentro do nosso negócio. Falei, puxa, na nossa gestão as pessoas vão saber o que está acontecendo. Então eu tenho uma pessoa especializada que só faz comunicação. E comunicação, né, ela tem muitas matizes, né? Não é só o número de comunicados que te torna comunicativo. Então, forma, maneira... Forma, linguagem, como é que você atinge a pessoa, se a pessoa tem condição de te devolver uma pergunta. Mas essa era uma dor latente. E nesse congresso aí que eu comentei contigo, que eu fui há algum tempo atrás, foi super interessante que deu para ver que essa é um ponto crítico para o mercado geral, como um todo. É uma dor ali geral. É uma dor geral. Eu tenho condomínios em que as pessoas reclamam que a gente envia muitos comunicados e, por enviar muitos, eles nem leem mais. Tenho condomínios que falam, puxa, eu quero saber de tudo o que acontece. Então, chegar nesse meio ponto é um tremendo de um desafio. Talvez você tenha uma opção ali de níveis de comunicação que a pessoa opta. Não, quero estar absolutamente informado de tudo. Nível 2 de comunicação. Não, preciso me dar o resumo aqui, que é o que me interessa. Nível 1 de comunicação. Começar a personalizar para quem que vai mais profundamente. Porque é isso, né? Acho que é o grande conflito que eu percebia muito, né, e percebo nos condomínios, é isso. Cada um é um universo, cada pessoa pensa de um jeito. Muita gente também sempre com um olhar individualista também, né? E não pensar no coletivo, porque é uma comunidade ali, né? E é um reflexo da sociedade ali, né? Impressionante, né? Então, acho que ter um olhar para o coletivo, né? Que é importante e que eu via para algumas pessoas mais do que outras, né? Assim, mais um olhar... mas eu não preciso disso. Não, mas peraí, você não precisa, mas será que os outros precisam? Você que não usa esse serviço, mas os outros usam, né? Essa é um exercício de coletividade que acho que é um problema cultural até no Brasil, né? Porque a gente não tem muito visão de coletivo, de sociedade, né? O brasileiro é muito cada um por si, por toda a história nossa, política, história de país mesmo, né? Então, acho que esse é um desafio também, né? Diferentemente, acho que de reuniões de condomínio na Alemanha, todo mundo deve ter esse senso de comunidade muito mais apurado, assim, né? Então, acho que o desafio é conduzir com todo mundo ali e conseguir construir, né? Isso aí, né? Concordo. Eu acho que é bem isso mesmo. Eu acho que é um reflexo cultural mesmo, né? E a gente observa muito, assim, a quantidade, a participação dos condôminos nas assembleias. Quando elas eram sempre presenciais, a gente via que meia dúzia de pessoas acabavam decidindo. E não é exagero dizer isso. Literalmente, eu tinha ali num prédio de 100 unidades, 5, 6, 7 pessoas numa assembleia, que é o fórum para você tomar as decisões de se você vai aumentar a taxa de condomínio, se você vai colocar um serviço, se você vai tirar um serviço. E depois, sempre ao final das assembleias, nos dias seguintes, uma enxurrada de reclamações de ambos os lados. Porque é um absurdo isso ter sido aprovado. Como é que vai ser isso? Você não estava lá? Puxa, mas a gente acabou de discutir o assunto. Você podia ter, né, participado e dado a sua opinião. Né? Hoje, com as assembleias digitais, o número aumentou.
o número de pessoas legal. que participam. Tá em casa lá, põe por ele e acabou. Né? Mas ainda assim ele segue sendo muito baixo. Percentualmente é muito baixo. Você tem esse número, sim? Não sei, eu tenho uma sensibilidade que deve girar em torno ali. Depende de condomínio a condomínio. Não, um pouquinho mais. Eu acho que uns 10% hoje em dia participam. Mas que é um grande sucesso. Quando a gente... Tem 10. Quando tem 10% é e quando precisa ter aquela maioria ali, são 3/4, 2/3? Depende muito da matéria que está sendo tratada. Né? A gente tem lá a mudança da convenção. A convenção é o principal documento do condomínio. A mudança da convenção a gente tentava lá, não conseguia, cara. Eu lembro que a gente fez panfleto, mandou para todo mundo, ia de porta em porta, comparece, vai ter que... Não consegue. E ainda mais quando o condomínio grande, né, como é o caso. Lá tinha 260 unidades, é difícil. Esse condomínio tem um carinho imenso, foi o meu primeiro cliente, e está com a gente até hoje. Foi o primeiro? Foi o meu primeiro cliente, com 9 anos com a gente. Então é um carinho. E é o único cliente que eu não sigo à frente ainda, né, tomando decisões do dia a dia, controlo tudo. Os restantes não, a gente já tem equipe que me ajuda a tocar. Vocês estão com quantos condomínios hoje? Hoje nós somos uma empresa relativamente média no mercado, né? A gente está com 18 condomínios. Que já dá trabalho pra caramba, né? Mas você tem outros síndicos profissionais que trabalham com você? Sim. São todos associados, né? Então são pessoas que... o que eu procuro ter são sempre pessoas com bastante senioridade, que entendem do que estão falando. Então, o dia a dia, né? As resoluções diárias, os treinamentos, enfim, são tratados diretamente com essas pessoas. E eu me envolvo em todos os problemas que são mais estratégicos. O relacionamento com os conselhos sempre é feito comigo. E é dessa forma que a gente conduz. Então, é um serviço quase que artesanal, né? De muita personalização, de muita confiança. Então, por isso que o crescimento ele acaba sendo barrado, até porque é difícil você massificar isso. Você comentou essa questão da confiança, né? Bem parecido com o nosso trabalho, assim, né? Você trabalha na confiança mesmo, né? E isso com o tempo você vai adquirindo. E acho que você demonstra mesmo na hora da crise, né? Na hora do aperto. E aí teve uma experiência que a gente até passou junto, quando eu, inclusive, era morador e o corretor de seguros do condomínio, né? A gente passou por uma enchente lá, foi feio, mas um dia que choveu muito e que o segundo subsolo ficou até o teto dos carros lá, né? E nessa hora, todo mundo à flor da pele ali, né? E aí eu como morador e ainda corretor de seguro, e a gente tentando ajudar e fazer o melhor ali, né? Mas é nessa hora que as pessoas sentem mais ainda, quando você está ali do lado e está disposto a ajudar e está resolvendo, é gerenciamento de crise pesada ali, né? Sem dúvida. Eu acho que esse é talvez o principal fundamento ali da minha profissão, é o gerenciamento de crise. Esse é um case, né, aos longos dos 9 anos que eu tenho aqui profissionalmente. Esse episódio é realmente muito marcante, porque foi muito expressivo. Né? Teve outras enchentes assim? Graças a Deus não. Graças a Deus e nem não. Lá mais, né, também, né? Lá a gente acabou corrigindo uma série de coisas, né? A bomba falhou, deu um monte de problema ali, né? E não sei se você lembra naquela ocasião, mas assim, a gente tinha lá, né, as bombas, as coisas funcionando, mas do lado de fora tinha muita água. Então não adiantava, não tinha o que fazer ali, né? Eu lembro que a gente viu imagens lá a água vindo de fora, não era uma cachoeira. Assim, impressionante, né, a velocidade. Em meia hora choveu o que choveria no mês inteiro, assim. Foi fora do comum. E aqui na região, depois daquele evento, né, eu acho que teve muito investimento também da prefeitura, o próprio condomínio se estruturou melhor, a gente tem comportas, aí todo ano... chega a época de chuvas, a gente retreina todo mundo. Sobe todo mundo, tira do segundo subsolo. Tá garantido, mas tira do segundo subsolo, né? É bem isso aí. Mas foi um evento que é justamente isso, né? As pessoas efetivamente ficam muito nervosas, né? É o patrimônio que está ali envolvido. Sim. Nessa ocasião, acho que foram 8 ou 9 carros que foram totalmente comprometidos. Mas é nessa hora também que a gente percebe que a comunidade como um todo, né, aquela microcomunidade, as pessoas se ajudam. Se unem ali, né? Teve obviamente, muito nervosismo, né, pelo que estava acontecendo, né? mas muito respeito também, muita solidariedade. Eu acho que isso une bastante a comunidade como um todo. E depois disso, né, dependendo de como você gerencia isso, você sai muito fortificado também, né? Sim. Porque
Na ocasião, eu lembro também que a gente conseguiu bombas adicionais para secar a nossa garagem muito mais rápido do que dos prédios vizinhos. Então, a gente tinha até depois colegas dos outros prédios falando, puxa, me empresta, né? Acabou de usar sua bomba, empresta aqui para mim, para eu tirar da minha. Então, foi bacana, assim, não a situação em si, mas o modo como todo mundo acabou se envolvendo ali nesse sentido. Mas eu imagino que para vocês também deve ser super delicado, né? Porque ainda mais nesse ramo, né? Sim, não. Que, nosso é puro gerenciamento de risco, assim, né? De controle de crise. E é complicado mesmo, porque assim, hoje a gente está falando de patrimônio, ou está falando de vida, de saúde, né? Então a gente lida o dia inteiro com questões super delicadas, né? E aí ao mesmo tempo tem isso, né? Como a gente lida com coisas muito próximas, delicadas e importantes na vida das pessoas, na medida que a gente está ali ajudando, você cria um vínculo muito poderoso, muito forte mesmo, né? De ajuda que as pessoas ficam gratas pessoalmente, assim, para a vida, né? Então você ajudou com o patrimônio ou com alguém diagnosticou um problema de uma doença grave que precisa de um tratamento e a gente auxilia, né? Então, o corretor de seguros, ele vai gerando esse vínculo muito forte. Principalmente o corretor que está na área de saúde, que é o nosso foco principal até, né? Para saúde, seguro-saúde para empresas. Porque você está lidando com a saúde dele, da esposa, dos filhos, né? E quando você ajuda isso, você cria um vínculo muito forte. E é legal, porque você está ajudando pessoas ali num momento delicado, né? Então, eu fiz essa correlação com você, porque é isso também, né? Está acontecendo uma coisa séria com o patrimônio ali, ver que você está ajudando, que você está junto. É nessa hora que eles vão falar, pô, esse cara aqui é sério, tá com a gente na hora que o negócio apertar ali, né? Isso que é importante, né? No nosso caso, todo condomínio, por lei, né, tem que ter o seguro. É um seguro obrigatório, né? Um dos. E é uma grande dificuldade quando a gente... incompreensível, né? Porque quando acontece algum sinistro, você tem que documentar tudo isso, você tem que... né? E alguns corretores, às vezes, não têm a sensibilidade do quão difícil é conseguir um determinado documento ou uma determinada, enfim, evidência de que aquilo efetivamente aconteceu. E essa condição ela é muito especial para nós, né, do lado de cá. Então, quando você tem empresas ou corretores que estão sensibilizados com aquilo, que te ajudam na coleta, minimamente para te passar a informação precisa. Olha, eu preciso desse documento por causa disso. Então, fica muito mais fácil você buscar aquilo. E se você não tem aquilo naquele documento, o que poderia substituir? Poxa, eu preciso de uma foto. Poxa, eu preciso de um vídeo. Poxa, mas a câmera não estava funcionando, né? Então, alguma outra coisa que eu possa colocar, isso facilita demais o trabalho ali, né? No problema, né? Até aproveitando, se vocês são clientes da Cedo, dá um feedback aí pra gente ali, que a gente já teve crises, estamos adiantando aqui, né? Como é que tem sido aí? O que a gente mais observa, assim, fora esses eventos que são icônicos, o dia a dia ele rola muito mais quando você tem ali, puxa, o portão fechou em cima de um carro. Essa acontece. Isso aí é direto, né? Todo mês eu tenho alguma em alguns. E aí assim, é na Mercedes, é no BMW, né? Que a batidinha vai ser cara ali, né? Eu tenho um empreendimento, eu já volto a falar disso, mas eu tenho uma coisa muito interessante, tem um empreendimento que é de altíssimo padrão e um dos carros que estavam lá nesse empreendimento era um dos poucos carros que tinha aqui no Brasil, uma BMW, uma Mercedes 100% elétrica. E o portão nunca tinha acontecido nesse condomínio, porque ele é todo cercado de segurança, mas aconteceu justamente fechou no teto solar. Quebrou o teto solar? Graças a Deus não chegou a quebrar, mas assim foi um estresse absurdo. Não pelo conserto em si, mas pelo tempo que a peça demorou para chegar. Imagina. Então Mas esse é talvez o principal ponto onde a gente aciona as seguradoras, né? De portão fechou. Pequenos sinistros, né? E aí a responsabilidade de quem? É do operador que mandou fechar o portão? É do sensor que não funcionou direito? É do morador que foi com o carro onde não podia estar? E a grande maioria das vezes é isso. É o morador que o portão estava em curso e ele avançou. Distraiu, tá no celular? E ele avançou. E aí é super delicado, né? Porque tem que provar que ele que tá... E o cara fica super chateado com você, porque ele nunca quer admitir que errou. Puxa, mas eu não vi, enfim. Que a seguradora vai ver e vai ver. Espera aí, foi uma falha do condomínio, né? Ou não? Porque é o justo, né? Sim. É o que é certo. Então, e hoje é tudo tá gravado ali, né? Então não tem discussão. Isso facilitou demais, né? Porque
porque daí a gente... Não é o que um falou, não. Tá aqui, ó. Tá vamos aqui. Ver, volta. Tá aí, tá vendo? E a gente acaba usando muito também não sei se os outros colegas, mas eu utilizo muito a imparcialidade ali da seguradora. E a gente fala, poxa, mas a seguradora não é imparcial, ela vai querer sempre, né, recorrer. Não vejo isso. Não, ela vai querer apurar o fato. Vai querer apurar o fato. Né? Então, isso ajuda muito quando a gente chega e fala assim, olha, eu até gostaria... Porque o dinheiro não é do síndico, né? O dinheiro é de todos os condôminos que estão ali. O síndico toma a decisão, mas ele vai ser cobrado por aquilo. Então, pagar uma coisa que não deveria... Né? E a gente, tá prejudicando o condomínio. A gente usa muito a avaliação que a seguradora dá também. Então, em muitos casos, quando chega em situações muito tensas, né, eu falo, olha, pessoal, eu mandei toda essa documentação ali para a seguradora e a avaliação da seguradora é a mesma que eu te passei, né, de que o portão estava baixando, você que avançou. Infelizmente, não é um erro do condomínio. Não é um erro do condomínio. Né? E as pessoas não ficam muito felizes, mas a hora que você sempre coloca isso... Você tem um respaldo é como uma chancela de que, puxa, alguém de fora avaliou. Não sou só eu ali, né? Então, isso é muito legal. Isso faz parte também de um trabalho bacana que a gente tem ali com alguns corretores que se posicionam da maneira como tem que ser, né? E aí você me pediu um feedback, né? Puxa, recentemente a gente fez uma renovação aqui de seguro. E até pela nossa proximidade, a gente sempre tratou junto, mas acho que nessa ocasião eu acabei usando a tua estrutura e foi melhor. Foi mais rápido. Pô, isso é bom, olha só. Foi bom até saber. Mais rápido do que... Porque já foi direto ali na fonte, já, na área de seguros de condomínio e tal. Que bom, bom saber que tá sendo bem indo atendido, não só bem. por mim, né? A equipe está funcionando, legal. O que você vê hoje, assim, olhando para frente, assim, de desafios na tua área? E até antes, explica um pouco como que é o teu trabalho, assim, porque é só o síndico profissional ou não? O que envolve todos os serviços da AP Smart, assim, né? Até para passar essa informação do que vocês fazem, como é que é o trabalho de vocês lá? A nossa empresa, talvez o braço principal seja a sindicatura profissional. Talvez não, né? É a sindicatura profissional, mas a gente é uma empresa que faz gestão de propriedades, né? De um modo geral. Então, a gente dá consultoria a outros síndicos. Às vezes a gente deixa de ser síndico profissional naquele condomínio, mas segue assessorando o síndico que entrou. Então, acontece com relativa frequência. A gente faz a implantação nos 2 primeiros anos. Ao longo desse período, identifica-se ali uma liderança que está no conselho e a pessoa tem aquela vontade de continuar. Eu tenho bons exemplos onde os conselheiros continuaram como síndicos e nós continuamos atuando ali. Foram eleitos ali e continuam. Num serviço de consultoria, sabe? Você faz um suporte você não faz a sindicância, mas você faz toda a parte de gestão do livro, caixa. Ajuda o síndico a tomar decisão. Né? Tá. Tipo um conselho. Assim. Isso. Tá. Recentemente, né, a gente abriu também um braço jurídico, então hoje a gente também presta assessoria jurídica. Nós não prestamos assessoria jurídica para os condomínios onde somos síndicos, né? Porque isso poderia ter uma implicação ali. Ética. Mas para empreendimentos onde nós não atuamos como síndico, nós também ofertamos assessoria jurídica para esses empreendimentos. Legal. Está em todos uns serviços ali dentro desse mundo. Ali. Acaba uma rede grande de relacionamento, né, que acaba se tornando aí. A gente dá consultoria também para algumas construtoras em novos empreendimentos. Então, puxa, olha, como é que quando ela vai lançar um projeto, tem algumas perguntas que precisam ser respondidas. Então, por exemplo, qual o melhor caminho para o lixo? Como é que é a melhor forma de eu ter a administração? Isso é muito legal, né? Esse pensamento antes do projeto ali, né? Porque às vezes o cara é o arquiteto, o engenheiro, tem um pensamento, mas o dia a dia e o fluxo, quem está lá conhece bem. Legal que vocês tenham isso aí. Isso para algumas administradoras, algumas incorporadoras, né? Construtoras, elas levam muito a sério isso. Isso é muito bacana, porque quando a gente parte desde o começo, eu acho que é uma visão mais completa, né, do empreendimento como um todo. Então, a gente dá um toque ali, olha, melhor que a lixeira fique colocada aqui, porque esse vai ser o fluxo de saída, que a casa do zelador, que via de regra é transformada no escritório do gerente predial,
fique em tal posição, qual o tamanho que a gente precisa ter ali para a área de delivery, o que tem que ter nessa área de delivery. Então, mudou muito, né? Demais. Os serviços, as coisas que surgem Demais. lá, né? Entrada de os prestadores de serviço, né? De personal trainer. Tem uma gama hoje de fluxo dentro do condomínio que é muito além dos moradores ali, né? E acho que também fruto do que a gente viveu, né, na pandemia, a pandemia passou, graças a Deus, mas a quantidade de deliveries, de entregáveis, de comida... É enorme, né? Se manteve. Se manteve, né? Hoje é um costume, assim. Aqui em E São Paulo é muito isso. E né? é um desafio, porque você imagina... É um fluxo de gente ali. No nosso prédio lá, 260 unidades, em horários de pico, a gente tem ali, sexta-feira, horário de pico, a quantidade de entregadores que eu tenho é imensa. É imensa. Imagina. Então, é algo que precisa se pensar. Hoje, os prédios mais recentes, né, que são quase estúdios, né, a metragem ela é muito menor, tem que vir permeada ali de muito serviço, porque senão as coisas não fluem. Eu participei de uma discussão recentemente, uma visão muito interessante de uma incorporadora, que ela compara o prédio como sendo um aparelho celular. E que igual a um iPhone, enfim, né? Você vai agregar serviços ali, aplicativos e na visão dessa incorporadora que eu compartilho, acho que o caminho é esse, vai chegar um momento que a quantidade de serviços agregadas ao condomínio vai fazer com que a taxa de condomínio seja zero, aliada porque a todo o serviço. Banking, o condomínio. Bem interessante isso. É muito interessante. Porque hoje você tem, de fato, mini mercados, você tem as caixinhas da Amazon, tem um monte de coisa ali que você tem lavanderia, você pode colocar, né? Você tem... São vários serviços, né? Assim. Nós temos as Condotex, né? Que tem uma variedade de serviços assim absurdamente grandes. Uma que a gente usa bastante também são lockers, que ficam com aparelhos... com uma furadeira, com uma batedeira, com... Olha, de serviço que você aluga por hora. Você aluga por hora, né? Não faz sentido legal. Você ter uma... Não precisa ter isso. E ainda, pensando num apartamento, num estúdio pequeno, você não vai ter mesmo, né? Não tem espaço para ter essas coisas, né? Desde uma air fry até uma furadora. Né? Isso eu não conhecia. É muito bacana. Você sabe que esse condomínio que eu morei, quando eu fui comprar, foi em 2010, foi lá no lançamento, eu fui comprar. E eles vendiam que ia ter, e teve de fato, né, a concierge que está até lá hoje, né? Mas eles vendiam muito essa coisa do serviço. Na época, eu lembro que um dos chamarins da venda era, olha, você vai ter um concierge que vai fazer o que você quiser, vai agendar passeio de balão, né? No fim nem aconteceu porque não tinha essa demanda, mas já vinha com essa história de você ter um serviço para agendar, marcar um restaurante para você, né? Acho que hoje alguns condomínios ainda tem isso, né? E é isso, começou esse start de ser um hub de serviço ali, né? Agora, essa ideia de você zerar o condomínio com serviços é fantástica. E vou te dizer você que... Você reverter parte da renda para o condomínio, né? Você põe o locker lá, mas um FII fica para o condomínio. Eu vou te dizer que eu era um pouco cético em relação a isso, mas observando, né, até alguns pequenos experimentos que a gente faz em alguns empreendimentos, você vê que é plenamente possível. Que zerar acho que vai ser difícil, né? Porque você pensar num custo total. Assim, porque a gente quer cada vez mais serviços camadas também. Grandes, né? De serviço ali. Mas que ajude a diminuir muito já seria incrível, né? E acho que as coisas elas vão caminhando junto, porque se você olhar o plano diretor hoje da cidade de São Paulo, existe um grande incentivo para que a gente tenha as fachadas ativas, né? Então você tem as unidades autônomas, residenciais na parte de cima e os primeiros andares ali todo voltado para um comércio, uma área comum. Não, e para prestação de serviço mesmo. Já pensado nisso. Então, você vê os mais variados serviços sendo agregados ali, que você tem um público cativo, que são as pessoas que moram, né? E você atende também a comunidade como um todo, né? Então, bairros residenciais, estritamente residenciais, Moema, Higienópolis, esses bairros que hoje eram mais de casas e que eu moro em Moema e gosto muito da prestação de serviço que a gente tem lá. E aí, quando a gente observa ali a quantidade de prédios que vem colocando ali, existe aquela preocupação, puxa, eu não vou ter mais o cara que faz a barra da minha calça, porque o cara está ali naquela casinha ali há tanto tempo. Vai mudando o perfil. Né? Mas com essas histórias de fachada ativa, de pequenas lojas,
eu acredito muito que o caminho vai ser esse. Volta a ter ali o serviço. Volta a ter aquele serviço lá. Talvez a gente não vai ver isso nos próximos anos, mas é um caminho, é uma tendência de você ter ali cada vez mais prestação de serviço. E se não zerar a taxa de condomínio, ela provavelmente vai ficar bem mais atrativa. Bem, né? E os prédios hoje também saindo com muita tecnologia, assim, de reuso de água, de energia limpa, né? Acho que a tendência é os prédios serem produtores de energia a ponto de não precisar mais, né? Ser autossuficiente, né? Tem muita iniciativa bacana nisso. Até um prédio que a gente tem que está conosco também há alguns anos, a piscina não era climatizada. E toda vez que a gente climatiza uma piscina grande, a gente tem ali um incremento de aproximadamente 40% a 50% do valor da conta da área comum. É muito recurso. É muito recurso. As piscinas geralmente são grandes, né? Hoje é tudo meio olímpica, né? 25 metros e tal. Teve um prédio que a gente instalou placas voltaicas para a produção de energia. Então, essas placas, elas são... A energia produzida, elas são depositadas na rede da Enel e voltam para o condomínio como crédito. Então, a gente dimensionou as placas para serem, considerando o tamanho de área que eu tinha no condomínio, elas foram dimensionadas para conseguir suprir toda a energia que o trocador de calor consumiria para climatizar a piscina. E hoje a gente tem um superávit. Vocês devolvem para a rede e fica crédito. A gente fica um crédito pequeno, mas eu consegui instalar o trocador de calor. A piscina ela é muito mais utilizada do que era antes. E eu tive o custo de investimento. E o payback hoje de placa voltaica, fotovoltaica, é cada vez menor. Cada vez menor. Antigamente era 7 anos. Hoje foi diminuindo, está muito mais viável. Né? Assim, Os prédios eles vêm, hoje em dia, todos eles preparados para aquecimento solar. O que às vezes gera um pouco de dúvida, né? O que seria o aquecimento e o que seria a geração de energia. Mas é uma área que eu vejo muita possibilidade também de crescimento, e é isso, né? Os prédios gerando com economia limpa, energia limpa, né? Melhor dizendo, com prestação de serviço cada vez maior. E todas essas fatores, características, elas precisam ser alinhadas com inteligência, né? Então, gestão disso, aplicativos dos mais variados, diversos possíveis, que vai te trazer benefícios e serviços. Então, sim, os prédios estão cada vez mais automatizados, estão cada vez mais tecnológicos. Difícil receber um prédio hoje que não tenha... que já não... Na implantação já não tem ali uma fechadura eletrônica, uma conectividade com diferentes áreas. Então, já sai de linha. Não, hoje os projetos são incríveis, né? Assim, esse é um mercado que eu gosto, invisto, né, em imóveis, gosto, acompanho. Aqui no nosso entorno, que nós estamos aqui do lado do Shopping Morumbi, Chico Zaidan, está saindo muito projeto. E assim, é impressionante a quantidade de serviços, dispositivos que já vem ali, e depois de prestação de serviço que eles já falam que vai ter. Assim, você fica, cara, ideias fantásticas, assim, né? Realmente é muito legal, assim, né? E é um mercado muito pujante, né? Nós, brasileiros, ainda temos essa... o investimento com imóvel é algo muito sólido ainda no nosso país, né? E acho que vai continuar assim por muito, muito tempo. Sim. Mas hoje o metro quadrado de unidades menores, proporcionalmente das unidades maiores, ele é muito maior. Sim. Quanto menor o imóvel, mais caro o metro quadrado. Exato. Tem um monte de estúdiozinho. Em São Paulo está saindo um monte de estúdio, né? Até estavam tentando barrar, mas no fim não conseguiu segurar, né? O plano diretor parece que ia dar uma freada, mas não conseguiu mais. Não, segue É uma tendência mundial, né? As principais metrópoles hoje é cada vez menor. Ontem eu li uma matéria que, se não me engano, é um Ontário, no Canadá. Estavam começando a alugar a metade da cama. De tão caro que estava o aluguel. Então, as pessoas estavam alugando para dormir na cama dele metade. Uma coisa maluca. Mas de tão alto que estava, eu não sei se era Ontário, alguma cidade do Canadá. Mas você pega essas cidades grandes como Tóquio, Londres, Paris, Nova York. É absurdo o metro quadrado, né? Vira e mexe aparece em Nova York lá umas kitnet de 7, 8 metros quadrados, pagando $5.000 por mês, assim, né? E São Paulo está vindo nessa tendência, né? Vem nessa pegada, né? A gente vê, a maioria dos lançamentos são... Hoje, ou eu tenho o mercado de luxo,
que efetivamente grandes, são né? os grandes. Família, já 4 quartos. Tá? Empreendimentos, né, com metragem bastante alta. Ou empreendimentos, lançamentos, né, de unidades muito pequenas. E uma tendência que a gente observa também é de algumas empresas ou fundos de investimento que às vezes compram um prédio inteiro para fazer locação Airbnb. De curta temporada. Que é um belo mercado também, né? Para São Paulo tem demanda. Nem se fale. E que geram também, quando esses empreendimentos são lançados, essa hoje em dia tem sido um tremendo de um desafio, né? Conciliar o interesse ali do investidor que comprou aquilo para uma alta rotatividade de locações e aquelas pessoas que compraram para ter uma residência fixa. Morar, né? Tem um conflito ali, Nossa, gigantesco. Gigantesco. São propostas diferentes, tem que entender a proposta do condomínio ali, né? Mas geralmente esses estúdios é de giro, né? Eu tenho vários prédios em que eu tenho lá unidades que são a mesma torre, os primeiros andares são quando mistura, classificados como não residenciais, então que são unidades destinadas a flat, hotelaria, e ambientes que são residenciais. E que separam os ambientes? Não, é na mesma torre? É na mesma torre. Alguns deles têm os acessos de elevadores, obviamente, separados, tudo, mas a prestação, os serviços adicionados ali são variados. Então, por exemplo, a academia só atende as unidades residenciais, não atende as não residenciais. Praticamente 2 prédios no mesma torre. Exatamente. Assim. Aí gera conflito. Assim, muito. Né? Aí não é interessante. Muito. Porque a assim, às vezes... pessoa que mora lá tem uma preocupação, o outro que tem um olhar, o cuidado com o patrimônio, tudo é diferente. Né? E às vezes uma pessoa comprou na unidade não residencial para morar e não foi bem orientada na compra e acaba fazendo uma tremenda confusão. Assim. Esse é difícil. Esse tem sido um dos desafios novos. Está mesclando públicos ali, que talvez não seja o ideal ali, né? Mas tem tido, assim, fundos de investimento que às vezes compram um prédio todo e já operam compra depois que está pronto ou compra da construtora, assim, na construção? As duas situações. Tem duas situações. Vai lá com fundo imobiliário mesmo. Interessante. Se você ainda não é cliente da Cedo Seguros, nos procure. Somos especialistas em seguros nacionais e internacionais. E somos especialistas em gestão de seguros saúde, odonto e vida para empresas. Nos procure que vai ser um prazer poder atendê-los e tê-los aqui no CedoCast para contar um pouco da sua jornada, da sua história. Paris, obrigado por ter participado aqui. Fica a casa aberta aí para quando quiser, tiver novidades, poder divulgar. Passa aqui para o pessoal os seus arrobas, seus contatos, Instagram, o que tiver aí de contato para quem procurar um condomínio que queira ter um síndico profissional, uma empresa profissional para gerenciar o patrimônio. Bom, a gente está no Instagram, nosso site, o Instagram é apsmart_pm, né, de Property Management. Estamos também no LinkedIn, apsmart LinkedIn, você nos encontra por lá também. E é isso, estamos à disposição. O papo foi ótimo, né? Você falou realmente que eu passaria rápido e nem vi passar aqui. Foi muito bom. Obrigado pelo convite. Obrigado. Prazer revê-lo. Prazer, muito feliz em estar aqui. Obrigado. Então fica ligado, a gente está colocando aqui os contatos aqui nos comentários, contatos do Paris e da AP Smart. Procure aí para ter uma gestão profissional do seu condomínio. Mais uma vez, obrigado pela presença. Até mais. E é isso aí, até mais.